Vamos cultuar, adorar juntos ao Senhor nesse tempo também de meditação na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dando sequência então ao nosso estudo, nessa extraordinária carta. 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 16. Hoje vamos até o verso 18. E eu quero ler, mesmo lendo até o verso 21, para termos entendimento aí do contexto um pouquinho mais próximo aí, vamos fazer a leitura até o verso 21 e a exposição até o verso 18. Diz-nos assim então a palavra: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por tua palavra. A única palavra, ó Deus, que de fato transforma, restaura, regenera, ensina. É a única palavra que consola. É a única palavra que é vida, e vida em abundância. Obrigado por ela. Dá-nos, ó Deus, então agora do entendimento do Senhor, teu Santo Espírito agindo na nossa mente e coração, fazendo-nos, ó Deus, compreender, dando-nos graça, como também força e encorajamento para pôr esta palavra bendita em prática nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto, visto que está aqui no texto, é a sequência dele, um assunto que, por vezes, é pouco tratado, é pouco falado nas Escrituras. Nós nos lembramos e falamos muito sempre, quando tratamos de Jesus, da pessoa de Jesus, nós sempre, muitas vezes, falamos sobre o Natal de Jesus, celebramos o Natal de Jesus, e é bom fazermos isso, é necessário, é correto. Lembramos de Jesus, o famoso presépio, não é? A manjedoura, com seus pais, os pastores ali ao lado, enfim, essa figura. Lembramos muito disso. Nós nos lembramos também muitas vezes, e a Páscoa está chegando, e quando vem a Páscoa sempre também somos lembrados. Pregamos sobre isso. Lembramos da vida de Cristo, do seu ministério. Nos lembramos da sua morte na cruz do Calvário, do seu sepultamento. Lembramos da ressurreição de Cristo. Isso é tratado diariamente, não é? Nos nossos devocionais, nos lembramos disso. Quando lemos as Escrituras, somos conduzidos a isso. Quando participamos da mesa da ceia do Senhor, lembramos-nos disso, somos lembrados pela palavra. Lembramos-nos também, já por vezes um pouco menos, mas nos lembramos que o Senhor foi assunto aos céus e que está à destra de Deus Pai. E quando oramos, num momento como acabamos de fazer, no tempo de confissão, falamos que o Senhor, Jesus Cristo, é o nosso advogado, está junto ao Pai para interceder por nós. Então falamos disso, lembramos disso, mas poucas vezes nós nos lembramos da sua volta, a segunda vinda de Cristo, de quando, de fato, e como Ele voltará, e que, de fato, isso acontecerá. Deveríamos nos empenhar nisso, em ansiarmos por isso, em buscarmos isso, em nos prepararmos para isso. Mas precisamos também entender um pouco mais a respeito disso. Por isso, o tema da nossa meditação nesta manhã é exatamente este: Jesus Cristo voltará.
Isso é verdade ou isso é um mito? Jesus Cristo voltará. Cremos nisso? Nós temos visto nesta carta extraordinária, a palavra de Deus, ao apóstolo Pedro, e ele então temos visto que ele tem o objetivo de ajudar, encorajar, fortalecer, estabelecer, firmar os membros das igrejas para as quais ele escreve. E esta palavra tem sido preservada e tem chegado até nós com o mesmo objetivo. Deus pôs no coração de Pedro estas palavras para de fato nos ajudar, nos encorajar, nos fortalecer, estabelecer a nossa fé. E por isso no verso 2 deste primeiro capítulo, Pedro ora, é como que uma oração à sua saudação. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele ora por conhecimento. Ele ora para que tenhamos esse conhecimento. E certamente esse conhecimento vem pela palavra já ensinada àqueles crentes para os quais ele escreveu, como também já foi ensinada para nós. No verso 10, a certeza de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, é que a palavra de Cristo, sendo lembrada a eles, os impulsionaria. E ele escreve então no versículo 10, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. A palavra de Deus é para isso também. Não só para fazer-nos conhecer a respeito de Cristo, que nasceu, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, que lhe voltará. Isso tudo sim, mas também nos lembrar de quem somos, que fomos chamados, vocacionados, eleitos, que pertencemos não mais a nós mesmos, mas a Cristo, que é o Senhor. E não apenas, não é pouca coisa, mas Salvador. É Senhor, é Salvador, é o dono das nossas vidas. E Pedro quer nos lembrar dessas coisas. E ele faz isso de uma forma com muito sacrifício, certamente. Os versos 12 ao 15, que também já estudamos. Ele afirma que vai esforçar-se sem descanso até o dia da sua morte, que estava próxima, para lembrá-los dessas coisas. Ele vai investir, ele vai gastar os últimos dias de vida, não para divertir-se, não para fazer algo que nunca tinha feito, não para cumprir aquela história de o que será que eu vou fazer que eu nunca fiz, que eu devo fazer antes de morrer. Ouviram isso já? O que você deve fazer? 10 coisas que você deve fazer antes de morrer. Preciso viajar para Nova York. Ou qualquer outra coisa. Pedro não. Pedro vai gastar seus últimos dias para ensinar o povo de Deus quem é Deus, para fortalecê-los na fé, para ajudá-los, tal qual fez Cristo, imitando a Cristo. O que Cristo fez nos últimos minutos, horas da sua vida? Hoje nós vamos ler o texto. Na noite em que foi traído, tomou o pão, o cálice, instituiu a ceia, reuniu os seus discípulos nos últimos instantes da sua vida. Cristo gastou para ensinar, para se doar àqueles. Isso que Pedro, imitando a Cristo, também fez. Assim, nos versos 16 ao 18, o apóstolo também os lembra de uma das doutrinas essenciais da nossa fé. É o ensino a respeito da segunda vinda, da volta de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, os vocacionados, os eleitos, que ele tem dito aqui no início da carta. Cristo vem nos buscar. O noivo vindo buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para a festa que haverá no céu.
que Cristo foi preparar. Conseguimos imaginar isso? O próprio Senhor Jesus Cristo foi preparar essa festa, preparar o lugar. Então os versos 16 e 17: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, Pedro, Tiago, João, Mateus e muitos outros, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Agora aqui ele vai tratar de um testemunho em que ele, Pedro, Tiago e João estavam especificamente num lugar, no Monte Santo, no tempo, naquele momento, naquele evento extraordinário também da transfiguração. Pedro, Tiago e João. Ele diz isso. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, Cristo, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada, segundo a voz, a glória excelsa aqui é o próprio Deus, foi enviada a segunda voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E daí ainda temos o verso 18. Nesses 3 versos aqui, o apóstolo Pedro faz pelo menos 3 afirmações categóricas, indiscutíveis. A primeira afirmação que Pedro faz aqui é que ele já havia pregado para eles sobre esse evento futuro, sobre a volta de Cristo. Ele já havia pregado isso. É o que ele diz no começo do verso, não é? Olha aí na sua Bíblia novamente. Porque não vos demos a conhecer a vinda poderosa, ou o poder e a vinda, que quer dizer a mesma coisa. Não são 2 coisas separadas aqui, o poder e a vinda. Mas no grego não há 2 artigos aqui, é um só. Então nós poderíamos traduzir assim: porque não vos demos a conhecer a vinda poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois logo no início da sua primeira carta, veja lá comigo, em 1 Pedro capítulo 1, os versos 3 a 7. Em 1 Pedro, no capítulo 1, olha os versos 3 ao 7. Olha o que ele diz, já no início da carta. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Tudo isso ele está falando da segunda vinda, da volta na vida eterna, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O último tempo é a segunda vinda. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é a sua volta, é o seu retorno, porque Cristo já havia se revelado. Ele não está falando da primeira vinda, ele não está falando quando Cristo estava com eles, ele está falando agora da volta de Cristo. Mas eu lembro ali o versículo 13, desse primeiro capítulo ainda, da primeira epístola, no versículo 13, um pouquinho adiante então do que lemos: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Está falando novamente da segunda vinda do Senhor Jesus. Eles deveriam, portanto, queridos, nesses versos 3 ao 7 e ao 13, eles deveriam se alegrar, pois Deus, pelo seu poder, os regenerou para uma viva esperança. Não era esperança aqui, tão somente, nas coisas aqui, mas na eternidade. Prometeu-lhes uma herança incorruptível, ou seja, uma vida eterna sem pecado. Queridos, isso de fato é algo que não entra na nossa mente natural. Como podemos viver sem pecado? Como podemos viver sem cometer pecado, sem falar pecando, sem pensar pecado?
Nas mentes naturais, mente natural é uma mente sem Cristo, uma mente não regenerada, uma mente morta nos seus delitos e pecados. Isso é impossível de fato. Mas nós, com a mente espiritual, nós podemos compreender, podemos entender. Porque nós temos podido desfrutar, não é? Apesar de sermos pecadores, apesar de pecarmos, apesar de ainda termos essa natureza ainda em nós, mas nós temos desfrutado de grandes e especiais momentos, tempos, sem pecar. Eu creio nisso. Eu vivo isso, apesar de ser um pecador. Isso não é soberba, não, de forma alguma. A gente só consegue isso por causa da própria graça do Senhor, do seu Espírito que habita em nós, e que faz efeito, diferença, que age, que atua, que tem poder. Por isso podemos viver sem pecar. Tanto que temos repetido aqui por várias vezes. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E no capítulo 2 desse mesmo capítulo, Ele vai dizer, olha aqui, ó, Jesus, se você pecar, você tem um advogado. Se você pecar. Então, há uma condicional aí. Então, obviamente, que é possível nós não pecarmos. Mas só podemos compreender isso. E podemos, portanto, compreender a herança incorruptível, o céu de Deus, a eternidade, que lá não teremos pecado, porque temos tido esta revelação, isso foi nos dado, isso está escrito, registrado na palavra do Senhor. E podemos, então, confiar no que está escrito. Que a salvação também, aprendemos nesses versos, e Pedro ensinou esse povo antes, está preparada para revelar-se no último dia, na volta de Jesus. A salvação completa e definitiva. É por isso que Paulo fala aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Uma coisa, nós estamos salvos. E se morrermos agora, estamos no céu de Deus. A outra coisa é que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Estamos nesse processo que significa o processo de santificação. Estamos a caminho. O evento da volta de Jesus é um dos pilares da fé cristã. Se nós não crermos nisso, nós temos dificuldades em crer que Cristo está ao lado, à destra de Deus, que Cristo foi assunto aos céus, que Cristo ressuscitou, que Cristo foi sepultado, percebendo que eu estou fazendo o retorno? Que Cristo morreu, que Cristo nasceu, que Cristo não é Deus, e por aí vai. Se não cremos na volta de Jesus, nós temos problema, estamos com dificuldades. A nossa fé está fundamentada em quê? Pedro ensinou que os sofrimentos e provações, que é o objetivo principal desta primeira carta, mostrar que mesmo diante dos sofrimentos, podemos ser alegres, felizes e plenos, por causa de Cristo mesmo e do seu Espírito. Ensinou que os sofrimentos e provações serviriam para confirmar essa salvação, e também resultaria em louvor e glória a Deus. Irmãos e irmãs, poderíamos dizer assim, usando alguns termos muito fáceis, por dizer assim, é muito fácil, sendo até redundante, é muito fácil nós adorarmos, vermos a salvação de Deus, nos alegrarmos no Senhor quando as coisas estão bem. Dizermos que confiamos em Deus, que cremos nele, que andamos com Ele, que Ele é tudo para nós, quando as coisas estão bem. Mas a questão é, quando as coisas não estão bem? Conheço de fato a Cristo, dentro dos sofrimentos, das provações. Entendemos, sentimos, provamos o favor de Deus, a companhia de Cristo, o seu bálsamo, o seu conforto e consolo, a sua palavra dura e disciplina quando necessário. Quando as coisas não vão bem, provamos. Provamos a nossa vocação e eleição. Como é isso? Por fim, no verso 13, a instrução do apóstolo Pedro é que eles deveriam rejeitar os obstáculos do mundo e concentrarem-se na graça futura de Deus. De fato, o mundo, nós mesmos, o diabo, ele quer nos desviar da meta, do objetivo. De agora mesmo, nesses dias, nos desviar da palavra,
nos enganar. E nós caímos nessa por vezes, por causa do nosso próprio pecado, por causa do mundo que nos assedia, por causa do diabo que está ao derredor querendo nos tragar, nos destruir. Ele faz isso com a gente. Mas Pedro os orienta. Pedro chama a atenção deles. Rejeitem os obstáculos que o mundo põe. Para isso, queridos, nós precisamos enxergar esses obstáculos. Precisamos perceber, entender que existem obstáculos. Precisamos olhar para nós e... Por que confessamos pecados? Porque somos pecadores. Precisamos entender isso. Definitivamente. Que somos fracos, suscetíveis. E aí, dependente de Deus, nos entregarmos a eles e rejeitar os pecados. Rejeitar o mundo. Rejeitar as coisas, os prazeres que estão aí. E finalizando a carta de 1 Pedro, no capítulo 4, verso 13, ele diz o seguinte: alegrem-se por serem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ele repete o conselho de que eles deveriam até mesmo alegrarem-se pelo sofrimento que estavam passando. Pois o cristão que é perseguido por causa da sua fé participa do mesmo tipo de sofrimento que Jesus padeceu. Ou seja, sofre por fazer o que é certo. Nós não queremos sofrer de maneira alguma. Nem quando fazemos errado queremos sofrer. Não é o que as crianças fazem? Pecam, erram, desobedecem, e o pai e a mãe vêm para disciplinar. O que eles fazem? Eles viram as costas e... Eles não se viram de costas para a mamãe ou o papai, né? E ficam esperando a varadinha. Não. Eles viram as costas e... Não fazemos a mesma coisa? O que fizeram Adão e Eva? Mesma coisa. Pecaram, viraram as costas para o Senhor e foram ainda se esconder, como se pudessem se esconder de Deus. Não é? Fazemos assim. Sofremos por fazer o que é certo. Na revelação de sua glória, na volta de Cristo, vos alegreis exultando. É isso que Pedro ensina. Ensinou para eles na primeira carta. Está relembrando a eles agora aqui na segunda carta. Significa então, queridos, que o cristão que é perseguido por seguir a Cristo transbordará de alegria no futuro. E ter consciência dessa alegria futura permite-lhe também se alegrar no presente. Porque a nossa alegria não está aqui, nessas coisas. A nossa alegria está em Cristo. É isso que Pedro lembra a eles. Vocês estão sofrendo por causa de Cristo. Mas a alegria que está reservada para vocês, exultem nela. Vocês são crentes? Vocês são cristãos? Pedro está dizendo. Alegre-se em Cristo. Ele é a nossa alegria. É isso que Pedro afirma. A segunda afirmação que ele faz é que lhes ensinou isso fundamentado em acontecimentos reais, em fatos históricos. E especialmente que ele mesmo, e Tiago e João, testemunharam que viram e ouviram Jesus Cristo em majestade, quando Jesus transfigurou-se diante deles ao lado de Moisés e Elias. É muito interessante nós olharmos para este evento lá em Mateus capítulo 17. É também registrado em Marcos e em Lucas, mas nós escolhemos aqui o texto de Mateus capítulo 17, os versos 1 ao 7. Pode abrir lá. É muito interessante nós olharmos Pedro citar este evento. E ele diz aqui para nós que ele olhar agora para a segunda vinda de Cristo, ele esperar isso, ele se alegrar e se exultar nisso, está fundamentado em algo que ele de fato viu.
em algo que ele ouviu, e não em uma coisa que contaram para ele, nem alguma coisa que ele sentiu, em alguma revelação que porventura apareceu. Não. Ele não está fundamentando um entendimento desse, um ensino desse, baseado nos seus sentimentos, mas em algo que de fato aconteceu, algo histórico, um evento em que ele, mais João, mais Tiago, testemunharam. E é por isso que nós podemos crer no Evangelho, conforme está registrado aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, no Evangelho que está registrado em toda a Escritura, desde Gênesis, porque a Bíblia é o Evangelho de Deus, a Bíblia é Cristo. Quando nós vemos, por exemplo, escrito em 1 João, no capítulo 1, como é que João, o evangelista, o apóstolo, começa a sua primeira carta. Ele vai contar lá aquilo que vimos, aquilo que contemplamos, aquele que as nossas mãos tocaram, o verbo vivo. Cristo, portanto, não era uma imagem, não era um fantasma, não era uma visão, não foi algo que apareceu e ficou por algum tempo aparecendo, indo e vindo. Não, era real. Assim como nasceu, como morreu, foi sepultado, foi reservada uma sepultura para ele, assim como ressuscitou, e assim como Tomé foi lá e toca aqui, Tomé, põe a mão aqui, carne e osso, Tomé, veja aí. Subiu aos céus, como foi visto em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Vocês estão olhando para o céu? Dessa mesma maneira como vocês estão vendo este homem de carne e osso subindo, vocês vão vê-lo voltar. Uma multidão observou, testemunhou este evento. Fato acontecido na história. Acontecimentos reais, portanto, é a segunda afirmação que Pedro faz. Viram em majestade, quando Jesus, então, transfigurou-se diante deles. 6 dias depois, lá em Mateus 17, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda. Cristo interrompeu. Cristo para com essa conversa, Pedro. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Parece-me que aqui Pedro estava dizendo para Jesus, quando disse: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e Cristo o interrompe. Não é? Na verdade, a voz veio do céu e interrompe a Pedro nesta palavra, nesta conversa. Para com isso, Pedro. Parece-nos que está colocando Cristo no mesmo nível, no mesmo patamar, lado a lado com Moisés e Elias. E aí vem a voz do céu, a glória excelsa, o próprio Deus falando: Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Ele é incomparável. Incomparável. Por isso acabamos de ler no início do culto, Colossenses. Incomparável. É o que Pedro fala para nós, voltando lá então, na segunda carta, no versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando Cristo nasceu, ele não foi visto e não se apresentou em majestade, mas em humilhação.
Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e Pedro poderia ter citado isso aqui, mas ele não citou. Cristo morreu em humilhação. Mesmo quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou, não viram a Cristo como viram no Monte da Transfiguração. Viram Cristo como um homem ressuscitado, não em majestade. Quando Cristo foi subindo aos céus, ele não subiu em majestade. Mas aqui no Monte da Transfiguração, e Pedro está, de fato, mostrando para nós, ensinando aqueles crentes e mostrando para nós aqui, olha, Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais como um menino numa manjedoura. Ele não vai voltar mais como alguém crucificado, nem sepultado e nem ressuscitado. Quando ele voltar, ele vai voltar em majestade. Pois ele é o Senhor. Então os comentaristas, pastores, teólogos, quando interpretam esse texto da transfiguração, eles mostram isso para nós. Eles nos fazem compreender o que Pedro está dizendo aqui. Nos ajudam nisso. A transfiguração, Cristo trouxe para junto de si Pedro, Tiago e João. Eram os apóstolos mais próximos dele. Por que Cristo não levou os 12? Por que Cristo não levou os 70? Por que Cristo não levou a multidão que ele alimentou com pão e com peixe? Estima-se, numa das vezes, mais de 20.000 pessoas. Por que Cristo não levou os fariseus e os escribas que não criam nele? Cristo levou os mais próximos. Queria mostrar para eles. Deu esse privilégio. Como chamou a Paulo, não é? E levou até o terceiro céu. Paulo não diz isso? Conheci um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu e viu coisas extraordinárias. Que não dá nem para relatar. Não dá nem para contar. Cristo deu esse privilégio. Naquele momento, um vislumbre da volta de Cristo em majestade e glória. Fato que nós vamos ver. Todos os santos terão esse grande privilégio de ver Cristo voltando em majestade e glória. E mais, conhecemos pelas Escrituras, os mortos que morreram em Cristo terão o privilégio. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor nos céus. Não é lindo isso? Não precisamos nos preocupar com os nossos queridos que morreram no Senhor. Eles vão ver primeiro do que nós. Vão se encontrar primeiro com o Senhor. Vão ver a majestade do Senhor. Mas o que Pedro está dizendo aqui ainda nesse versículo 16 é que ele viu essas coisas. Isso é um fato histórico. Que ele não ensinou essas coisas, não mostrou isso para aqueles crentes. Ele diz assim, não por histórias inventadas, por mitos, que são contados e inventados através dos tempos. Não é isso? Porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Isso era muito comum no Antigo Testamento, relatado no Antigo Testamento, nos tempos antigos, como era muito comum nos tempos do Novo Testamento, como é muito comum nos nossos dias. As pessoas inventam coisas. Eu vou citar aqui, para ser breve, apenas uma ou duas de fatos, de mitos, de histórias inventadas no passado em que as pessoas criam e viviam e morriam por elas. Lembram-se de Baal? Um dos deuses mais famosos e conhecidos no Antigo Testamento, não é? Deus dos filisteus. Deus daqueles povos que estavam na Terra Prometida. Baal. Havia um mito de que Baal podia responder com fogo ao ser invocado por seus sacerdotes. Simplesmente aquele evento de Elias no Monte Carmelo, lembram-se? Em que desceu fogo do céu, Elias orando, e fogo do céu consumiu todo o sacrifício. Lembram desse evento? Por que é que Elias foi e fez exatamente isto? Por causa do mito de Baal.
Eles entendiam, eles criam, alguém inventou essa conversa, esta falácia, muito bem engendrada. Exatamente isso. Que Baal respondia com fogo ao ser invocado por seus sacerdotes. E por isso Elias ironizou, não é? Olhem aí, mais alto. Acho que Baal não está ouvindo. Deve estar dormindo. Foi viajar, está muito longe. Gritem mais alto. Invoquem aí a Baal para que desça fogo do céu. Foi contra o mito. Lembram-se das pragas do Egito? Cada uma das pragas do Egito foram lançadas por Deus, pelas mãos de Moisés, para ir contra mitos. O último dos mitos, Faraó era Deus. Faraó era um Deus. E o filho de Faraó, sucessor, um outro Deus. Cada uma das pragas foi para demonstrar o poder e majestade e a verdade de Deus contra mitos, mentiras engenhosamente inventadas para ludibriar o povo. No Novo Testamento não é diferente. Paulo aconselha lá em Tito, em 1,14, a instruir os seus ouvintes a não darem ouvidos às fábulas judaicas. Até mesmo os judeus tinham mitos e fábulas. Inventavam coisas para ludibriar, enganar o próprio povo. Pedro estava sendo acusado pelos falsos mestres de inventar histórias para iludir os cristãos e arrebanhar seguidores para conseguir fama, prestígio e talvez até mesmo dinheiro. A ressurreição era um dos temas favoritos dos falsos mestres e que eles se apegavam e consideravam um mito, uma fábula. Por que que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala do Evangelho, o que é o Evangelho, que Cristo foi morto, sepultado, ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, inclusive por mim, foi visto por mais de 500 testemunhas. Por quê? Para destruir o mito que estavam inventando a respeito de Jesus, que Jesus de fato não ressuscitou, que Jesus nem existiu. Testemunhas oculares. E a respeito da segunda vinda também, olha o que diz-nos lá, 2 Pedro, o capítulo 3, um pouquinho adiante aí na sua Bíblia, os versos 3 e 4. Qual era a posição, a palavra, qual era o argumento dos falsos mestres que estavam dizendo que a segunda volta, que a volta de Cristo era um mito? Olha o que ele diz. 2 Pedro 3, 3 e 4. Tendo em conta de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, Pedro mostrando, abrindo os olhos dos crentes, andando segundo as próprias paixões, olha aí, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não da primeira vinda, ele está falando da segunda, porque Cristo já tinha vindo a primeira vez. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí Pedro começa a contar o que eles estavam dizendo, porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo, enfim. O fato que os falsos mestres estavam dizendo é assim, olha, Jesus não tem sido pregado toda hora aí que Jesus vai voltar? Mas Jesus não voltou. Isso é conversa. Vocês usam isso daí para ludibriar os cristãos aí, para trazê-los para vocês, para fazer discípulos. Isso não é verdade. Pedro abre o olho deles, abre os olhos deles, não é? E diz exatamente isso. Nós estivemos lá no Monte Santo, nós vimos o que aconteceu de fato. Os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram a voz.
Esses falsos mestres estavam desacreditando a Pedro quando diziam essas coisas. Já que faz tanto tempo que vocês disseram que Jesus voltaria e até agora não voltou, então isso não é verdade. A terceira afirmação de Pedro é que ele pode provar a diferença entre um mito, que é fruto da mente pervertida e criativa dos pagãos, e a história real, a verdade. Ele cita que estava com 2 testemunhas. Lembra-se que a própria palavra de Deus fala a respeito disso? Precisa de ter testemunhas, 2 testemunhas. No mínimo, para você condenar um presbítero, precisa ter testemunhas. Precisa ter 2 testemunhas. Não é? Só a palavra de Pedro não bastaria. Aí eu estive lá e eu vi. Aí eu estive lá com Pedro, com Tiago e João. Nós vimos o que aconteceu e nós ouvimos a voz que dizia. O que disse a voz. Ele cita então que estava com 2 testemunhas. Ele não cita a ressurreição aqui, que foi testemunhada por ele por mais de 500 pessoas, mas ele descreve o acontecimento no Monte da Transfiguração, assim chamado. Esse evento tem por objetivo ser uma prévia então da majestade de Cristo, que haveria de manifestar, ou de se manifestar na sua segunda vinda. A Transfiguração foi um vislumbre, uma prévia da glória e majestade de Cristo. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de presenciarem este grandioso, extraordinário acontecimento, este fato histórico. Eles viram, eles foram testemunhas oculares, eles também ouviram a voz do próprio Pai. Significa, portanto, queridos, este é o meu filho amado em que me comprazo. Significa que Deus tinha e tem prazer em Cristo. Que Deus declarou com isso que Cristo é Deus. Que é, portanto, da mesma essência que o Pai. Deus estava confirmando ali para Pedro, Tiago e João a divindade de Cristo. E estas mesmas palavras foram ditas quando? Qual foi a outra ocasião em que estas mesmas palavras foram ditas? No batismo de Cristo. Mateus 3,17. Quando o Espírito Santo foi derramado, foi como pomba, veio sobre Cristo. Veio seguida da voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, nele eu tenho prazer. E este evento lá do batismo é mais uma das provas, podemos dizer assim, bíblicas, escriturísticas, portanto, da Trindade, não é? Está ali Cristo em pessoa, o Espírito Santo descendo sobre ele, ali como pomba, e a voz de Deus. Temos ali prefigurado, desenhado, manifestado, demonstrado a Trindade. Pedro, então, com esse relato, tem o objetivo de nos alertar com que poder e glória e autoridade Jesus voltará. O fato é que Jesus voltará. Como voltará? Poder, glória, majestade, autoridade. Pedro poderia ter escrito como ele viu Cristo depois da sua ressurreição, ou como ele o viu subir ao céu. Mas em nenhum desses acontecimentos Jesus apareceu em sua majestade, como na transfiguração. É da majestade e da grandeza da sua vinda que Pedro quer nos lembrar. Lembremos que no verso 4, ele se refere às preciosas e muito grandes promessas. Muito grandes promessas. Preciosas. Se pudéssemos traduzir numa única palavra, magníficas. 30 anos após, então, o acontecimento da vinda de Cristo, nascimento, vida de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. E esse acontecimento, no Monte Santo e tudo que Cristo fez, a revelação da majestade de Cristo enche a mente de Pedro com admiração. E ele quer compartilhar disso. E a esperança dessa visão que ele teve, ele quer compartilhar com aqueles irmãos antes de morrer. Queridos, para encerrarmos,
Creio que uma aplicação apenas. Jesus Cristo, ele veio em humilhação para morrer. Mas agora ele voltará em majestade e glória. Isso não é um mito. Isso é verdade. Ele voltará não mais para salvar, mas agora para julgar os vivos e os mortos. Para os eleitos de Deus, a segunda vinda será dia de glória, de gozo incomparável. Mas para os que não creram e não crerem, será um dia de grande terror e desespero. Deus inspirou a Pedro a escrever esse lembrete para chamar a atenção daqueles que são seus. É um alerta. É um alerta para todos nós. Creiamos, queridos, no testemunho dos apóstolos, que estiveram com Cristo naquele monte santo. Pois pode ser o último dia. Pode ser o último dia de alguém que está sentado aqui nesta manhã e não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E, portanto, não crê nem no nascimento, morte e ressurreição, sua ascensão aos céus, está à destra de Deus, e, portanto, muito menos de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pode ser o último dia para aquele nosso amado, nosso querido, que não conhece a Cristo, que talvez não tenha nem ouvido o Evangelho da nossa boca. O salvar não depende de nós, mas o anunciar, assim como Pedro fez, assim como o próprio Cristo ordena, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pode ser o último dia. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos prepare, não só para participarmos da ceia, que também nela, quando participamos, a palavra nos diz, quando fazemos isso, anunciamos a morte de Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte. Estamos anunciando entre nós, estamos sendo lembrados por algo que Cristo mesmo instituiu, de que Ele vai voltar. Palavras dele. Mas será que tem gente que precisa ouvir? Será que tem gente que amamos, que precisa ouvir da nossa boca quem é Cristo? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.